Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que a semana tenha sido ótima e o final de semana tá aí, né? Nós aproveitarmos. E hoje nós vamos falar sobre a nova revista, né? Que nós vamos aprender nessa revista sobre os mandamentos que Deus nos deu, né? Que Deus escreveu para nós. Essa primeira lição é sobre... O tema dela é a lei no coração, que é onde nós devemos guardar a palavra de Deus e as instruções, os mandamentos que Deus nos ensina para termos uma vida melhor, uma vida de obediência a Deus, tá? Bom, os textos bíblicos que nós vamos estudar são Êxodo 13, 17, Êxodo 14, 25, Êxodo 15, 22, Êxodo 17, 7 e Êxodo 19, que é lá em Êxodo que conta, né, a história de Moisés, que veio para salvar o povo que estava cativo no deserto, né, lá no Egito. Então, eu acredito que todo mundo já ouviu um pouquinho sobre essa história, mas nós vamos dar uma relembrada para as próximas aulas, a gente ir aprendendo a cada mandamento. Então, os 10 mandamentos. Então, vão ter 10 aulas. Cada aula será específico de um mandamento para a gente aprender bem a fundo desses, tá bom? Bom, então vamos lá. Iniciar. Então, aqui está 1462 a.C. Então, há muito, muito tempo atrás... O povo de Deus, ele estava onde? Ele estava sendo escravizado lá no Egito. O povo ficou muito tempo lá no Egito, né? E eles acabaram que eles adquiriram costumes e aprendendo a fazer coisas erradas, coisas que não era certa diante de Deus. Mas por quê? Era o hábito, era o dia a dia, eles não tinham ninguém para ensiná-los. Então, eles aprenderam aquilo que eles estavam vivendo lá com o povo do Egito. As coisas erradas que o povo do Egito fazia, eles também faziam, né? Aí, o que aconteceu? Deus teve misericórdia do povo. E Deus tinha um propósito de salvar aquele povo para levar para onde? Para a terra prometida. A terra, né, que Deus tinha preparado para aquele povo. E aí Deus mandou quem? Deus enviou Moisés. Moisés foi preparado para Deus e foi enviado para libertar o povo, né, e levá-los até a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para eles. Bom, a gente sabe que eles caminharam muito, 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 muito. E aí, quando eles saíram lá do Egito, eles foram rumo à terra prometida. Mas eles não sabiam onde era essa terra prometida. E eles também não sabiam quando iriam chegar nessa terra prometida, né? Então, eles caminharam. Só que, por estarem passando, né, por lugares que eles não estavam acostumados, um deserto, né? E o povo questionava dizendo: para onde nós estamos indo? Onde é essa terra prometida? Eles questionavam Moisés para questionar Deus, porque Moisés era o intermédio que tinha entre o povo e Deus, né? Diferente de hoje, eu e você, que nós podemos falar com Deus a qualquer momento, né? Não precisamos de um intermédio, né? A gente pode conversar com Ele, e o Espírito Santo intercede por nós. Mas naquela época, o povo não tinha ninguém, né? O povo só tinha quem? Moisés, que Deus enviou. Então, eles questionavam para Moisés: onde é essa terra prometida? Quando nós vamos chegar lá? Porque eles estavam o quê? Ficando cansados de caminhar no deserto e não chegar a lugar nenhum, né? E aí Deus estava no controle. Deus tirou o povo que estava sendo escravizado para mandar para uma terra que era prometida. Mas Deus, ele tinha um controle. Ele sabia de todas as coisas. Então, para Deus mostrar para o povo que ele estava no controle, ele guiava esse povo de dia e de noite.
De dia, havia o quê, gente? Uma coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia. A nuvem mostrava o caminho e fazia sombra naquele deserto, né? Fazia sombra naquele calor. Então, eles não ficavam no calor, no sol ardente. A nuvem direcionava e dava sombra para eles. E à noite, aquela escuridão, o que acontecia? Eles ficavam na escuridão, no breu? Não. Deus também fazia mais um cuidado. Deus mandava de noite uma chama de fogo. Essa chama de fogo, ela além de iluminar a escuridão, ela aquecia as noites frias do deserto. Então, Deus aquecia e iluminava o caminho onde estava o povo dele, né? E que isso Deus mostrava? Que Deus estava com eles. Deus cuidava deles em todo o trajeto até chegar aonde eles precisavam chegar, né? E Deus, em todo momento, o cuidado de Deus não parou só nisso, só na nuvem para fazer a sombra, só na torre de fogo para iluminar e aquecer. Chegou um certo tempo, né, no trajeto, que tinha o mar à frente e os egípcios estavam atrás deles perseguindo. E aí é aquela famosa história que a gente sabe, né? O que aconteceu? O mar vermelho se abriu, né? Então veio um forte vento que soprou e o mar se abriu. É muito incrível, né? Pensa você na frente do mar. Você não imagina que aquilo possa abrir, né? Só Deus mesmo, é um milagre que Deus fez. Então Deus é demais, manda tudo isso, fez tudo isso para quê? Para salvar o povo, né? Mas mesmo assim, o povo não estava feliz. Eles não estavam gratos a Deus. Então, Moisés ouvia um blá, 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 um falatório, né? Um falatório no meio do povo. E eles reclamavam, né? Durante todo o percurso. Eles falavam que eles estavam passando sede e que no Egito eles não passavam sede. Que falava que Moisés queria e Deus queria matar eles de fome, de sede. Então, eles reclamavam todo o caminho, porque eles não estavam vendo, né? E não estavam crendo no que Deus tinha prometido para eles, né? Porque o caminho era longo. Então, eles estavam ficando desacreditados, né? Mas mesmo um povo que reclamava, Deus proveu todas as necessidades que o povo precisava, né? Eles falaram que estavam com fome. Então, Deus proveu o quê? O pão. Deus mandou o quê? Uma chuva de pão, de pães. E que chamou o quê? Chamou de maná, maná dos céus. Então, todas as manhãs, Deus mandava os pães para o povo se alimentar. Também mandava aves pequenas para eles matarem a fome, né? Aqui tem um franguinho. E Deus fazia todos os dias esse milagre, né? Com todos esses milagres, o povo ainda continuava a reclamar. Mas agora eles não reclamavam só de fome, eles reclamavam de sede. Agora o povo tinha sede. Tem gente até que queria apedrejar Moisés por causa da sede. E perguntavam: Moisés, o que vai fazer? E Moisés, com a infinita sabedoria que Deus deu para Moisés, Deus disse que deveria orar ao Senhor. E sabe o que Deus disse para Moisés? Quando Moisés apresentou a reclamação do povo. O que Deus disse a Moisés? Que era para o povo ir até a rocha e eles deveriam bater na pedrona. E aí o que aconteceu? Saiu água, né? Então, mais uma vez, Deus ouviu o povo, Deus cuidou do povo, enchendo todos os potes de água do povo. Então, Deus alimentou e matou a sede daquele povo. Mais um milagre que Deus realizava todos os dias. Além de enviar o maná, enviar comida, enviar água, Deus provia, mandava um milagre todos os dias. O povo vivia esse milagre todos os dias, mas para eles não eram suficientes, né? Bom,
Após todos esses milagres, Moisés e o povo, eles acamparam perto de um monte, que é quem? É o Monte Sinai, né? É o Monte Sinai. E lá, Deus falou com Moisés, né? Moisés era o único intermédio que o povo tinha com Deus, né? Então, Deus falou para o povo se purificar, ficar limpos, e não poderiam tocar neste monte, pois Deus os separou para ser um lugar santo. Deus tinha separado aquele lugar para ser um lugar santo, né? E naquele lugar foi o primeiro lugar que Deus falou coletivamente para o povo. Antes, Deus só falava com quem? Com os sacerdotes, né? Com os discípulos. Deus falava com quem? Falava com Moisés. E o Moisés, ele transmitia as mensagens que Deus tinha para o povo. Moisés ia até lá rogar pelo povo, falar: Deus, está acontecendo isso, o povo está assim, o povo está assado. E Moisés era o intermédio. Mas a partir daquele momento em que Deus solicitou que o povo se purificasse, né, e ficassem limpos, Deus iniciou uma forma coletiva de falar com o povo. Antes, somente, eles tiveram o privilégio de ouvir o que Deus tinha para falar com eles. Foi naquele momento e foi naquele lugar que Deus apresentou o que para o povo? As tábuas da lei. O que são as tábuas da lei? São os 10 mandamentos. Então, Deus escreveu os 10 mandamentos. Eles foram escritos para que nós soubéssemos viver de forma que agrada a Deus e ajudar a distinguir o certo do errado. Então, como o povo viveu lá no Egito muitos anos e tinham costumes que não eram de acordo, mas eles não sabiam da verdade, né? Então, quando eles foram libertos e foram em sentido à terra prometida que Deus tinha para eles, Deus escreveu para o povo. Deus falou com o povo através do quê? Das suas leis. Deus ensinou os mandamentos para que nós, aquele povo e nós, vivêssemos de acordo com o coração dele, né? A gente tivesse a oportunidade do quê? De guardar a lei no coração. Porque se a lei está no nosso coração, é fácil de a gente cumprir, é fácil de a gente fazer a cada dia, né? Então, a forma que Deus encontrou de falar com o povo foram os mandamentos. Essa é a primeira aula, é a introdução do que aconteceu, como surgiu os 10 mandamentos. Então, surgiu de uma forma que Deus precisava falar com o povo, orientar o povo naquela jornada até a terra prometida, falar com um povo que não tinha nenhum conhecimento, né? E foi o intermédio que Deus encontrou de falar diretamente com o povo, que foi através da lei dele, através dos 10 mandamentos. Então, as outras aulas, nós vamos aprender cada aula um mandamento, né? Então, o versículo que fica para nós é esse: esta palavra está muito perto de ti, mas tua boca e no teu coração, para que a cumprires. Deuteronômio 30:14. Então, Deus deu o quê? Deu esses mandamentos, escreveu esses mandamentos para que eu e você, nós possamos cumprir, viver uma vida melhor, viver uma vida de obediência a Deus. E se nós guardarmos aqui no nosso coração, Deus se agrada e a gente tem uma vida melhor, a gente vive uma vida melhor. Tá bom? Essa é a aula de hoje. Então, nós aprendemos, né, que Deus escreveu, falou com o povo diretamente. Não precisava mais de intermédio. Deus ensinou o povo através da sua lei, dos teus mandamentos. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos direciona. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a oportunidade lá, Senhor, no deserto, de falar com o teu povo. E criou esses mandamentos, Senhor. Senhor, abençoa cada vida, cada criança, cada família. Deus, que esses mandamentos nós possamos aprender e guardar nos nossos corações, para que a cada dia seja fácil, leve de viver, Senhor, e que nós possamos viver diante
de Ti, com gratidão. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor fala conosco. O Senhor nos ensina, nos disciplina, para que possamos ter uma vida boa, né, Senhor? Uma vida que agrada a Ti. Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.